Um mundo sem chuvas. A crise hídrica futura. O ano é 2040 e a Terra está marcada por um silêncio inquietante. As chuvas, outrora previsíveis e abundantes, tornaram-se uma memória distante. A seca se espalhou por todos os continentes, transformando vastas regiões em desertos e alterando drasticamente a vida como conhecemos. Os rios que alimentavam cidades e plantações secaram. As barragens estão vazias, expondo leitos rachados que antes sustentavam o abastecimento de milhões. A água potável se tornou o recurso mais disputado do planeta. Os reservatórios subterrâneos, explorados até o limite, entraram em colapso. Poços antes confiáveis agora jorram apenas pó. A escassez forçou comunidades a cavar cada vez mais fundo, mas as reservas não se renovam. As florestas tropicais, pulmões do planeta, estão desaparecendo. Sem umidade suficiente para sustentar a vegetação, árvores gigantes estão morrendo, e com elas, a biodiversidade que depende desses ecossistemas. As cidades enfrentam o caos. Sem água para consumo básico, a ordem social se desfez. Filas intermináveis para buscar pequenas quantidades de água são agora cenas cotidianas em áreas urbanas. Conflitos por água se intensificaram. Regiões com mínimas reservas tornaram-se alvos de disputas violentas, envolvendo governos, milícias e populações desesperadas. A paz parece um sonho distante. Os efeitos climáticos são devastadores. O calor extremo, amplificado pela falta de umidade, tornou muitas áreas inabitáveis. Ondas de calor mortais dizimaram populações vulneráveis. A agricultura entrou em colapso. Com o solo seco e o aumento do custo da irrigação, plantações foram abandonadas. A fome atinge níveis alarmantes, afetando bilhões de pessoas ao redor do mundo. Os oceanos, antes um refúgio, também estão ameaçados. A redução do ciclo de chuvas impactou a circulação oceânica, prejudicando ecossistemas marinhos e a pesca, fonte de alimento para milhões. A tecnologia tornou-se um esforço desesperado. Cientistas desenvolvem métodos de dessalinização e captação de umidade do ar. Mas esses avanços são caros e limitados em alcance. Comunidades rurais desapareceram. Com a seca tomando conta, famílias foram forçadas a migrar para áreas urbanas, sobrecarregando cidades já em crise. Refugiados climáticos são agora a nova norma. A economia global está em colapso. Indústrias que dependem de água foram destruídas, e o comércio internacional, focado em recursos hídricos, causou um aumento drástico nos preços. Nações que possuem acesso a recursos mínimos de água se isolaram. Fronteiras foram militarizadas e o mundo se fragmentou em zonas de sobrevivência e abandono. A educação e a saúde sofrem profundamente. Escolas foram fechadas e hospitais estão sem condições básicas de higiene. A mortalidade infantil aumentou exponencialmente. A espiritualidade das populações mudou. Muitos veem a seca como uma punição, enquanto outros se agarram à ciência e inovação como a única saída. A fé, de diferentes formas, é um refúgio psicológico. As paisagens estão irreconhecíveis. Lagos icônicos desapareceram, e o verde deu lugar ao marrom e cinza. Fotografias antigas se tornaram relíquias de um mundo perdido. Apesar do caos, pequenas comunidades encontraram esperança. Coletivos locais utilizam tecnologias de baixo custo e métodos sustentáveis para sobreviver. A cooperação é a chave para esses bolsões de resiliência. A ausência de chuvas transformou o comportamento humano. Populações urbanas, acostumadas a uma vida de abundância, enfrentam mudanças drásticas, aprendendo a reutilizar e economizar cada gota de água. O impacto psicológico é imenso. Sem a chuva, o som da natureza foi substituído pelo estalar seco das plantas morrendo e pelo murmúrio de populações ansiosas. A depressão é epidêmica. Os governos enfrentam o desafio de equilibrar demandas urgentes e a pressão social. Planos de racionamento e a criação de tecnologias de captação de água ainda enfrentam resistência, especialmente em áreas onde as pessoas se recusam a aceitar a gravidade da crise. A política mundial tornou-se um campo de batalha por soluções viáveis. O mundo observa 2040 como uma lição amarga. Negligenciamos os sinais por décadas. O abuso dos recursos naturais, o desmatamento e a emissão desenfreada de gases de efeito estufa nos trouxeram até aqui. Ainda assim, há uma centelha de esperança.
A humanidade é resiliente e, em meio ao desespero, surgem novas formas de pensar e agir. Mas a pergunta permanece: será que ainda há tempo para reverter esse destino?